Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Nosso pastor Joaci está com compromisso hoje à noite e por isso ele não pôde estar aqui para nos trazer a doutrina, mas nos dá a oportunidade de trazermos uma mensagem da parte de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos a leitura que já foi feita no Evangelho de João, capítulo 4, onde o nosso amado irmão Camargo, presbítero Camargo, com toda a igreja, leu esse texto que trata de um diálogo de Jesus com uma mulher samaritana. Essa palavra que foi lida, os irmãos observaram que Jesus ele foi se apresentando para a mulher. Aos poucos a mulher foi entendendo com quem ela falava, porque ela se choca ao ouvir primeiro um judeu, um homem judeu, falando com uma mulher samaritana. A palavra de Deus vai dizer que Jesus quis passar por Samaria. Era um caminho que os judeus eles evitavam justamente para não ter que cruzar com algum samaritano. Porque desde uma história mais antiga, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Mas a Bíblia vai dizer, no versículo 4, do capítulo 4 de João, que era-lhe, ou seja, era a ele necessário passar por Samaria. Jesus fez questão de passar. Enquanto a maioria dos judeus fazia questão de não passar, Jesus fez questão de passar. E por que Jesus fez questão de passar por Samaria? Nós entendemos pelo texto que é porque lá ele ia se encontrar com uma alma sedenta. E Jesus não despreza nenhuma alma sedenta, seja judeu, seja samaritano, seja de Israel, seja dos Estados Unidos, seja do Brasil, seja de Planalto. Se há uma alma sedenta, Jesus tem interesse nesta vida. Então, Jesus se sentiu na obrigação de ir conversar com essa mulher. E ele vai se apresentando, ela acha estranho, porque ele fala com ela, e pede água, e ela diz, né, como tu sendo judeu, me pede água a mim, que sou samaritana. E Jesus diz que se ela soubesse com quem ela estava falando, ela não só traria água não, ela lhe pediria água. Ela pediria água a Jesus, e Jesus lhe daria água viva, não uma água apenas de matar a sede, mas uma água de matar a sede da alma. Aquela mulher que era sedenta, que tinha sua alma sedenta, Jesus disse que se ela soubesse com quem ela estava falando, ela pediria água a Jesus, e Jesus lhe daria uma água viva, uma água que mata a sede da alma, não só a sede do corpo, porque toda alma é sedenta por Deus. Até aqueles que não aceitaram a Jesus ainda, eles têm uma alma sedenta por Deus, porque assim Deus fez. E continuou o diálogo, e Jesus se apresenta para ela, mais um pouco à frente, quando ele diz que ela chame o seu marido, e ela vai ter que confessar que não tem marido, e Jesus então mostra que ele conhece a vida daquela mulher por completo, dizendo, falaste a verdade, porque tu tiveste 5, mas o que agora tu tens não é teu marido. Então ela, mais uma vez, em mais um passo de conhecimento de Jesus, ela chama Jesus de profeta. Eu vejo que o Senhor é um profeta, porque o Senhor, para saber disso, sem nunca ter me visto, eu nunca contei isso para o Senhor, talvez nem todos os que morem perto de mim saibam disso, então o Senhor só pode ser um profeta. Então ela aproveitou para perguntar uma coisa que ela tinha como dúvida. Já que Jesus era um profeta, assim ela entendeu, ela pergunta,
no versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que, vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela tinha essa dúvida, porque certamente ela queria oferecer a Deus uma adoração verdadeira, uma adoração que o Senhor recebesse. Ela não queria adorar a Deus de forma errada. Observe como essa mulher era sedenta. Ela quer saber a forma certa de adorar. E por isso ela pergunta: neste monte, em Jerusalém, onde é? Qual o lugar certo para prestar a Deus um culto que o Senhor receba? E Jesus vai dizer no versículo 21, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Aí ele vai dizer quem está mais correto nisso, quem está mais correto na palavra de Deus. Vai dizer, vocês samaritanos, vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós, judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aquela mulher estava falando com o próprio autor da salvação. E ele era judeu, e ele tem que dizer que a salvação vem dos judeus. Mas no versículo 23, Jesus vai dizer que nem é no monte, nem é em Jerusalém. Ele vai dizer que a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, aleluia, os verdadeiros adoradores, desde o começo do culto, que essa palavra adoração, adoração, ela vem se repetindo. Ela vem se repetindo e está aqui também na palavra. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus ensina para aquela mulher que não é o lugar, é a forma como se adora. Não é no monte, não é em Jerusalém, ou é no monte, é em Jerusalém também, é aqui na igreja, é lá fora, na rua, é lá em casa, é no meio da família, é lá no meu trabalho, é lá na minha escola. Como que se adora a Deus em todos estes lugares? Se adora a Deus em espírito e em verdade. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E se Deus está procurando, a primeira coisa que eu entendo, que Deus sendo onisciente, aqui a palavra procurando é uma palavra é um eufemismo, né? É para dizer como é uma teofania, é para comparar Deus a um homem, para que a mulher entendesse. Deus procura, porque Deus não precisa procurar nada. Deus conhece todas as coisas. Ele sabe quem é adorador e quem não é. Mas a palavra Deus procura é para dizer assim, olhe, está em extinção. Os verdadeiros adoradores estão em extinção. Por isso que Deus, ele tem que voltar os seus olhos para a terra para identificar os verdadeiros adoradores, porque existem os falsos. É por isso que é usada a palavra Deus procura. Não é que Deus não conheça, Deus sabe, mas ele identifica os verdadeiros adoradores, diferenciando-os dos falsos. Os irmãos imaginem que no meio de uma adoração, onde todo mundo está reunido, nós não conseguimos muitas vezes diferenciar, ou em todas as vezes diferenciar quem está adorando de quem não está adorando. Mas Deus consegue identificar quem está adorando de verdade e quem não está adorando. Deus consegue identificar o verdadeiro adorador e quem não é um verdadeiro adorador. E como é que Deus sabe isso? Como é que Deus identifica isso? Porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. E só Deus consegue sondar o coração de cada um para saber se a adoração que está procedendo do coração é uma adoração em espírito e em verdade.
Eu quero falar para os irmãos nessa noite sobre louvor e adoração. São duas palavras que elas se confundem, porque elas são quase indissociáveis, louvor e adoração. Elas são praticamente a mesma coisa, e para a gente explicar o que cada uma é, a gente tem que fazer uma ginástica muito grande, porque adoração, a palavra adoração no original, ela significa muitas vezes beijar a mão em reconhecimento, né? No original adorare significa um beijo na mão em reconhecimento à soberania ou à supremacia daquele que está recebendo o beijo na mão. Então, a adoração tem um sentido de se prostrar e reconhecer que você é inferior, que você não é nada e que você precisa daquele que está sendo adorado. Adoração significa reconhecer que você não é nada, que você depende de Deus em tudo e que Deus é tudo o que você precisa. Adorar significa isso. E louvor? Louvor, enquanto adoração é a atitude, ou seja, ser um adorador é ter uma atitude de adoração, reconhecer que você precisa de Deus para tudo, e nós precisamos de Deus para tudo. Triste da pessoa que acha que ela tem capacidade de fazer alguma coisa, porque se Deus não quiser, irmãos, nós nem acordamos. O pastor falou aqui outro dia que o culto começa quando a gente acorda. Mas por que começa quando a gente acorda? Porque a gente acordou. E acordar é uma dádiva divina. Só o presente de você ter passado uma noite sem os sentidos, porque você dormiu, inconsciente, porque você dormiu, e saber que poderiam ter acontecido tantas coisas durante a madrugada. Só quem teve aqui já madrugadas difíceis, né, de acordar com um telefonema, e você atender aquele telefonema e ser alguém pedindo socorro, ou alguém que faleceu. Eu creio que aqui os irmãos, alguns já passaram por essa experiência, tem uma madrugada agitada. Só de você ter dormido. Eu estava ouvindo um depoimento de algumas pessoas que moram lá em Israel, e por causa da guerra que está acontecendo contra aquele grupo terrorista, o Hamas, tem lugares que as sirenes elas são disparadas direto, sirenes que indicam que mísseis estão naquela região que podem, por acaso, cair em determinada área, né? E por isso os alarmes eles soam, e quanto mais próximos forem dos lançadores, que estão, a maioria no sul, né, na faixa, estavam em Gaza, né? Quanto mais próximo de Gaza, menos tempo eles tinham para correr para um bunker, para um abrigo. Eles tinham que correr. Eles são treinados para isso e é a única saída, é estar debaixo de um abrigo. E quanto mais próximo do sul a pessoa morasse, menos tempo tinha. Tem lugares que são segundos, 30 segundos. E as madrugadas nesses lugares são terríveis, porque se soar a sirene, a pessoa tem que despertar em 30 segundos ir para um lugar desse. Então muitas pessoas já dormem no bunker, se tiverem condições de fazer isso. Então madrugadas assim. E nós, muitas vezes, glória a Deus, nós vamos nos deitar e podemos repousar, ficamos inconscientes, irmãos, não sabemos nem o que está acontecendo, mas o Senhor está nos guardando, nos protegendo durante o nosso sono inteiro, aleluia. Nós somos ali como crianças, irmãos. Eu estou com um bebê em casa e nós nos tornamos como bebês dormindo. E o Senhor nos guardando, nos protegendo. E quando amanhece, a gente simplesmente abre os olhos e desperta para viver mais um dia. Eu quero dizer para os amados irmãos, isso é uma dádiva divina. Isso é um presente muito grande. Deus merece todo o louvor, porque você acordou nesta manhã, você passou mais um dia vivendo e você está aqui nesta noite. Ele é digno de toda adoração por isso. Então, adoração é isso, reconhecer que nós não somos nada. Porque a gente não pode nem garantir, irmão Wellington, que a gente vai dormir e acordar.
Coisa simples, uma coisa simples dessa, ninguém aqui pode garantir que vai dormir e acordar. Mas dormir e acordar é uma bênção de Deus. Então, adoração é uma atitude. E o louvor? Louvor é o que se faz. Louvor é o que se faz. Tem gente que confunde o louvor com as músicas. Pensa que louvar é só cantar. Cantar, louvar a Deus com hinos, é louvor, mas é também uma forma de louvor, não é a única forma de louvor. No Salmo 103, versículo 1, abram por gentileza a Bíblia, Salmo 103, versículo 1, o salmista vai dizer o que é louvor na sua essência. Olhem só, Salmo 103, está projetado ali. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, o que é louvor na vida do crente? Tudo é louvor. Se eu canto um hino a Deus, isso é louvor. Se eu venho para a igreja, isso é louvor. Se eu arrumo um banco, isso é louvor. Se eu recebo um irmão, isso é louvor. Se eu me ajoelho para orar, eu ajoelho em louvor a Deus. Se eu me levanto para adorar, eu estou em louvor a Deus. Tudo na vida do crente é louvor a Deus, ou deve ser louvor a Deus. Então a diferença entre louvor e adoração, se é que há diferença, porque eu disse para os irmãos que é praticamente indissociável, é isso, é que adoração é uma vida de atitude de adorador, e louvor é o que se faz. Louvor é o que se faz. Tem gente que nunca ouviu falar o que significa aleluia. Aceitou a Jesus, veio para a igreja, viu os crentes falando aleluia, e falam aleluia, isso é muito bom, mesmo que não saiba o que é, mas como é um culto de doutrina, eu quero dizer para os irmãos o que significa a palavra aleluia. Quem aqui sabe o que significa a palavra aleluia? Levanta a mão. Glória a Deus que vocês vieram hoje, né? Para o culto de doutrina. Aleluia vem do hebraico, irmãos, da junção de duas palavras. A primeira, halal, H-A-L-A-L. Halal, em hebraico, significa louvor. E a segunda palavra para formar aleluia no hebraico é Iá, que é a abreviação de Iavé, que é o Senhor, no hebraico. Então seria halal Yah, no hebraico, louvor ao Senhor. Mas a ideia de aleluia é louvado seja Deus. Quando nós dizemos aleluia, aleluia, nós estamos dizendo louvado seja Deus. Ou em outra tradução significa louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor no imperativo. É como se o irmão, quando diz aleluia, estivesse dizendo para toda a congregação: irmãos, louvem ao Senhor, aleluia. Todos louvem ao Senhor. É por isso que é uma palavra tão falada e tão linda no meio da igreja. Halal Yah, aleluia, louvado seja o Senhor, ou louvai ao Senhor. No Salmo 68, versículo 4, o salmista vai usar essa expressão no original. Os irmãos vão ver em português como é que está, mas no original, Salmo 68, versículo 4, seria aleluia. Salmo 68, versículo 4, está escrito: cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele, aleluia. É isso que está escrito nesse Salmo 68 e versículo 4, aleluia. Então, quando você sentir vontade de dar glória a Deus, pode dar glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, muito obrigado, Senhor. Tudo isso é louvor a Deus, tudo isso é adoração, tudo isso é louvor. Aí eu pergunto para os irmãos: Deus precisa
de louvor? Deus precisa de adoração? Irmãos, no dia que Deus precisar de alguma coisa, Ele deixou de ser Deus. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de coisa nenhuma. Na eternidade, antes da fundação da terra, antes do início das coisas, antes do princípio que é o Gênesis, o livro Gênesis, a palavra Gênesis significa princípio, antes do princípio, ou seja, antes do Gênesis, antes de tudo aquilo que a gente conhece por revelação, Deus já existia, Ele já era Deus, Ele é autossuficiente, Ele é todo-poderoso, aleluia, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, sempre foi, durante toda a eternidade. Ele não precisa de nada. Mas então por que louvá-lo? Por que entregar a Ele adoração? Por que prestar a Ele culto? Por que prestar a Ele louvor? Porque eu preciso adorar a Deus. Você precisa adorar a Deus. Somos nós que temos necessidade de adorar ao Deus Criador, soberano, que vive e reina para sempre. Nós temos necessidade. A palavra de Deus diz: tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você está respirando? Então louve ao Senhor. Você tem necessidade de louvar a Deus. Os pássaros estão respirando, louvem ao Senhor, e eles louvam, muito bonito. Eles têm necessidade de louvar a Deus. Todos os animais, todo ser vivente, todo ser que respira, louve ao Senhor. Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvar a Deus é uma necessidade daquele que foi criado. Deus não precisa, mas tudo aquilo que Ele criou, o louva. Irmãos, a terra louva a Deus. A palavra de Deus diz que quando Deus fala, os montes se derretem, as águas rugem, a terra treme, aleluia. Sabe o que é isso? É tudo aquilo que Ele criou dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando nós acordamos pela manhã, mesmo estando morando aqui numa capital, cheia de casa, de prédio, ainda assim, há muitos passarinhos. Tem gente que se irrita com os passarinhos de manhã, né? Na verdade, irmão, tem gente que se irrita. Eu falei que acordar é uma dádiva de Deus, né? Parece que tem gente que se irrita porque acordou, né? Já acorda perguntando para Deus por que não morreu enquanto estava dormindo, né? Tem gente que é meio assim, né, irmãos? Acorda com a cara fechada. Eu estou brincando, eu sei que tem vários tipos de temperamento, né, irmão? Tem uns mais animados. Eu lá em casa, Andressa é que estuda, gosta de estudar isso, os melancólicos, os fleumáticos, os coléricos, os sanguíneos, os temperamentos, né? E aí ela vai me ensinando e eu vou aprendendo algumas coisas. E lá em casa ela me disse que eu sou fleumático. E ela disse que ela é melancólica. E ela me explicou o que é fleumático, o que é melancólico. Não dá tempo de explicar para os irmãos. Mas essas pessoas diferentes assim, elas agem de forma diferente, né? Os diferentes agem de forma diferente. Quando eu acordo, irmãos, eu já pulo da cama, eu já acordo feliz, já ligo o som, já começo a ouvir música. Eu faço o café da manhã ouvindo louvor. Eu sou assim. Eu não sei se isso é coisa de fleumático, é coisa de crente, né? Mas tem crente fleumático, tem crente melancólico. Ela já vai devagar, né? Ela vai já se espreguiçando. Agora não que está com neném, ela nem dorme direito, mas no normal ela vai mais devagar. Mas todos nós lá em casa, a gente quando acordamos de verdade, né? Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar. A gente louva a Deus. Mas tem gente que se irrita com os passarinhos. Já vi gente dizendo assim, irmão Everton, lá perto de casa tem tanto passarinho, que de manhã é uma cantoria, um negócio assim, e eu já sou diferente, irmãos, eu gosto demais de ouvir os passarinhos. Eu não me importo deles cantarem bem alto no meu pé do ouvido, de manhã logo cedo, eu não me importo, porque eu sei o que eles estão fazendo. Eles estão dando glória a Deus. Eles estão dando glória a Deus, porque eles estão vivendo mais um dia. É muito lindo os passarinhos. Glória a Deus, porque aqui em Natal a gente tem um monte de passarinho ainda para
para nos ensinar como devemos amanhecer. Amanhecer louvando a Deus, dizendo: Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Adoração, irmãos, ela requer, não é de qualquer forma que se adora a Deus, não. Adoração requer uma forma certa, requer uma reverência. Abram aí Eclesiastes capítulo 5 e versículo 1, por gentileza. Eclesiastes capítulo 5 e versículo 1. Olha o que diz lá. Salomão, dizendo aqui vários conselhos práticos no capítulo 5, e ele começa dizendo assim, ó: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Guarda o teu pé. Guarda o teu pé, irmão. Salomão está alertando a sermos reverentes. Reverência significa respeito profundo, consideração. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós temos que nos lembrar diante de quem nós estamos. Quando a gente entra por aquelas portas ali, a gente veio fazer uma coisa aqui, e aqui todo mundo veio fazer a mesma coisa, todos nós viemos fazer a mesma coisa, que é adorar a Deus. Nós viemos adorar ao Senhor do universo, ao dono de tudo. O salmista vai dizer: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus. A gente entra para adorar a esse Deus. A gente tem que se lembrar disso. Senão nossa adoração vai sair meio troncha. Temos que ter reverência. Eu gosto sempre de lembrar, porque fui militar, lá no quartel, irmão Camargo conhece bem, todos os irmãos militares aqui. Irmãos, a importância que se dá à visita de um general. Irmão Camargo talvez não, porque lá o general passa toda hora, Então se torna até uma rotina. Mas eu, como servi em batalhões que não eram comandados por um general, por serem batalhões, e sim por coronéis, quando o general ia lá, por misericórdia de Deus, na maioria das vezes ele avisava. Porque nós que estávamos de serviço na guarda, do momento que ele avisava até a hora dele chegar, a gente treinava. Treinava movimento de arma, ficar perfilado, olhar para ele, bradar, dizer bom dia comandante, e olhar direitinho, e treinava, e engraxava mais ainda o coturno, e arrumava o uniforme, e olhava no espelho, e passava um oficial olhando a farda, e é um negócio todo porque o general avisou que vai chegar um homem. Tinha gente que se tremia, tinha que ser tirado de forma, porque ficava tão nervoso, com um fuzil na mão, que se tremia perante um homem. Sabe o que é isso? Reverência. Isso é reverência, consideração, respeito. Pois deixa eu dizer para os irmãos que o general dos generais está aqui nesta noite. O Senhor dos exércitos, que manda nos exércitos do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo todo, nos exércitos dos céus, Ele manda nos exércitos celestiais, Ele manda nas estrelas, aleluia, está aqui nesta noite, Ele está aqui agora. Nós temos que reverenciá-lo, aleluia, considerá-lo. A adoração considera: Deus está presente, Deus está aqui, aleluia, louvado seja Deus. Eu não posso fazer o que eu faço em casa, eu não posso tratá-lo como eu trato, dizia a vovó, um parceiro. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Eu tenho que tratá-lo com reverência. E como é que eu trato com reverência? Aleluia, ficando ligado na hora do culto, não olhando o Instagram, WhatsApp na hora do culto, aleluia,
Antes de chegar aqui em casa, essa roupa está boa, Jesus? Está boa para adorar hoje? Quando entrar aqui, aleluia, se ajoelhar, orar, dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, aleluia, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero oferecer ao Senhor um culto nesta noite, aleluia, um culto de adoração, que o Senhor receba. Isso é reverência, irmãos. Isso não pode se perder, sabe? Isso não pode se perder na igreja. Isso não pode se perder, porque passados os tempos, porque os antigos oravam 30 minutos antes do culto. Vamos fazer também. Vamos nos ajoelhar pelo menos, reconhecer: Senhor, eu estou aqui para te adorar. Eu estou aqui para te adorar. Então a adoração requer reverência. Foi falado aqui da passagem de Moisés, quando ele viu uma sarça, né, que pegava fogo, mas não se consumia. E quando ele ouve ele ouve que aquele ali que está ali, naquele lugar, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele também ouve uma ordem: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Tenha reverência, Moisés, não chegue de qualquer jeito. Deus não é um Deus, irmãos, que não queira aproximação. Ele quer aproximação sim, mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, é com um coração totalmente quebrantado, um coração humilhado, um coração humilde, dizendo: Senhor, aleluia, eu quero oferecer a Ti um culto, porque Tu és o Senhor da minha vida, o meu Salvador, aleluia, aquele que comanda tudo, aleluia, aquele que me deu mais um dia de vida. Eu quero adorar ao Senhor, mas é com reverência. Isaías capítulo 29, e versículo 13, vai mostrar aqui um culto que Deus não recebe. Isaías capítulo 29, versículo 13. Observem que é o próprio Deus falando. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Deus está dizendo que tem gente, irmãos, que louva só com os lábios. Louvar só com os lábios não é ficar balbuciando, não. Não é isso não. Louvar só com os lábios é louvar mesmo, é cantar. Mas não saiu do coração. O louvor não saiu do coração. Deus não recebe esse tipo de louvor. Ele mesmo disse aqui, ó: esse povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honram, mas o coração, como é que está? Bem longe. Coração bem longe. Esse tipo de adoração Deus não recebe. Para adorar a Deus, o coração tem que estar todo quebrado, todo contrito, quebrantado, aleluia. O salmista diz: esse tipo de coração Deus não despreza, um coração contrito, quebrantado, reconhecendo os seus pecados. Todos nós aqui somos pecadores, precisamos nos achegar a Deus para prestar a Ele um culto, sabendo disso. Nós não somos bons, bom é Jesus, bom é Deus, aleluia. O próprio Jesus disse: por que me chamas bom? Bom é o Pai. Ele não estava dizendo que não era bom não, ele estava perguntando: por que me chamas bom? Bom é Jesus. Nós somos aceitos na presença de Deus pelas obras de Jesus, porque eu sou um pecador, mas Jesus, Ele foi crucificado no meu lugar, morreu, ressuscitou e abriu a porta para mim, aleluia. Ele rasgou o véu para mim. Eu tenho acesso a Deus agora, mas eu sou um pecador. Esse povo se aproxima de mim, com a boca e com os lábios, me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos
de homens. Esse tipo de louvor Deus não recebe. Deus também não recebe, irmãos, louvores com modismos. Moda. A igreja Assembleia de Deus é conhecida por ser uma igreja que resiste aos modismos. Glória a Deus por isso. Nós resistimos aos modismos. O que é o modismo? O modismo é uma coisa que é criada no mundo e alguém vai lá no mundo e traz para dentro da igreja. É uma novidade. É pintar de outra cor. É mudar a liturgia. É dizer, não, a partir de hoje aqui vai ser só louvor, só louvor. Vamos colocar aqui uma banda e vai ser só louvor, no final uma palavrinha de 5 minutos. É só louvor para os irmãos pularem bastante. Depois que estiverem bem suados, aí bota uma música bem mais lenta. Aí a gente coloca uma palavrinha com um teclado bem suave. Aí as pessoas vão chorar. E a gente termina o culto. Isso é modismo. Isso é moda. Se os irmãos pegarem os hinos, não precisa ir muito longe não, de 20 anos atrás, só 20 anos, e comparar com o que toca hoje nas paradas jovens, vou chamar de parada porque não é a Rádio Nordeste não, a Rádio Nordeste, graças a Deus, mas o que os jovens mais escutam, né? Os irmãos vão pensar que ou esse povo de hoje não é crente, ou o povo de antigamente não era, porque não é a mesma coisa. Porque, irmãos, depois que criaram as plataformas de música, Deezer, Spotify, quando estavam criando isso, os artistas do mundo, eles não vendiam mais CDs, não vendiam mais DVDs, porque o mundo migrou para as plataformas. O mundo que eu digo, o mundo em geral, as pessoas. Só que o comércio percebeu que os crentes ainda compravam CD. Mesmo quando os artistas do mundo já tinham migrado, perceberam que os crentes ainda gostavam de um CDzinho. A irmã Lindalva gosta muito de um CD, de botar ali para a irmã Lucas tocar o hino. Né, irmã Lindalva? Um dia desse, ficou lá dentro do aparelho de DVD, aí todo mundo foi embora e ela ficou, meu Deus, e o meu CD? Eu tive que ligar o som e resgatar o CD dela. Porque os crentes ainda adquiriam, então o que aconteceu? As produtoras do mundo assediaram os cantores cristãos para migrarem para as suas produtoras, porque isso dava dinheiro. Vender CD, vender DVD. Muitos cantores aceitaram o convite e foram para essas gravadoras. E começaram a ter os seus CDs produzidos por essas gravadoras. Só que tinha um porém. Enquanto o CD de determinado cantor demorava não sei quantos meses para sair porque ele orava. Ele buscava de Deus a inspiração para escrever, para louvar. Agora, nessas gravadoras, tinha que ser a toque de caixa, porque demorar a fazer CD significa demorar a ganhar dinheiro. Então vieram as novas levas de músicas, agora não mais por cantores de Jeová, mas sim por artistas gospel. Os irmãos já ouviram essa palavra, né? Gospel. Gospel passou a ser um dos estilos musicais, dentre vários outros. E por causa disso, as músicas caíram bastante. O que se vê hoje, irmãos, não estou dizendo que todos os cantores fazem isso, mas o que se vê hoje são músicas com a letrinha bem miudinha, que repete milhares de vezes, fica repetindo, parece um mantra, repetindo, e fica ali como se fosse extraindo leite de pedra, e repetindo a música, e repetindo, e não tem nada de letra, de inspiração, não tem nada.
Olha a diferença dos hinos que foram cantados aqui hoje. Olha que coisa linda. Ele é bonito, é humilde, amoroso, seu falar é tão suave, ele é maravilhoso. Seus olhos brilham como a mais nívea luz, suas mãos estão marcadas e o seu nome é Jesus. Aleluia! Olha a diferença de letra, irmãos. Olha a diferença de letra. Não é porque nós estamos ficando velhos e está surgindo uma geração que pensa diferente, não. É porque o modismo nos hinos, na adoração e no louvor quer entrar na igreja. Mas a igreja de Jesus tem um dono, aleluia. O louvor e a adoração pertencem a Ele, aleluia. E aqui tem um padrão de adoração. Nesse lugar aqui tem um padrão de adoração. E o padrão de adoração não aceita modismo nenhum. Aleluia! Não aceitamos modismos nenhum. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 3, para a gente terminar. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 3. Vamos ver como é que é lá no céu? Vamos lembrar como é que é lá no céu? Como é que o louvor é lá no céu? Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Lá no céu a adoração é assim. Lá no céu toda hora reconhecendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Olhem a terra, serafins, toda a terra está cheia, cheia da sua glória. Não há nenhum lugar onde não tenha a glória de Deus, aleluia. A terra está cheia da sua glória. Quem gosta de louvar, lá no céu vai gostar demais. Lá no céu vai achar bom demais, porque lá no céu é isso aqui o tempo todo. Mas, irmão Elton, a gente vai ficar parado no céu só falando isso? Não, irmãos. Apocalipse capítulo 4. Lá no céu, irmãos, é só louvor, mas não quer dizer que vamos ficar parados, não. Lá tem muita coisa para visitar, para olhar. Apocalipse capítulo 4, olha só, mais um pedacinho para a gente terminar de como é no céu. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. Vamos pular aqui para o versículo 8. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo
é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criados. No céu é assim, irmãos. No céu é o tempo todo assim. Nós vamos estar andando por ruas de ouro, como que de ouro e de cristal. Nós vamos olhar aquilo ali, vai ter tempo para fazer isso. A Bíblia diz que vamos estar lá de eternidade em eternidade. E aqui vai mais um pouquinho de conhecimento. Por que fala de eternidade em eternidade, se a eternidade é eterna? Por que nós vamos morar lá de eternidade a eternidade ou em eternidade, se a eternidade não acaba? É porque Deus, Ele é tão grande e alheio ao tempo, o tempo não domina Ele não precisa saber que horas são agora, porque Ele está além do tempo. Para Ele, passado, presente, futuro, é uma coisa só, porque para Ele, Ele olha para trás agora e vê Adão no Éden, Ele olha para frente e vê a cidade santa, Ele olha agora para a cruz e vê Jesus crucificado, porque Ele está acima da linha do tempo. Ele é tão grande que para conhecê-lo, o apóstolo Paulo diz que nós vamos conhecê-lo como dele somos conhecidos. Para conhecer a Deus, irmãos, uma eternidade é pouco. Mas, irmão Everton, a eternidade não tem fim, mas Deus é mais do que a eternidade. Para Ele, para conhecê-lo, uma eternidade é pouco, então é de eternidade em eternidade. É uma linguagem figurada para dizer que Deus é muito grande. Nós vamos ter sempre novidades no céu, conhecendo a Deus, porque a gente nunca vai conseguir terminar de conhecer a Deus de eternidade em eternidade. Então nós vamos ter muito tempo lá, aí nós vamos estar caminhando por ruas como que de ouro e de cristal, e quando a gente olhar aquela maravilha, irmãos, imaginem agora vocês olhando para uma rua, que você está pisando nela, pisando, com o seu pé mesmo, pisando numa rua. Não é só olhando de longe e alguém passando um pano, não. É rua como que de ouro e cristal, é uma mistura de ouro com cristal, que nós não sabemos como é feito isso. Coisa de Deus mesmo, linda. E nós vamos estar pisando nela e dizendo assim: meu Deus, glória a Deus. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Que rua maravilhosa, que rua linda, aleluia, glória a Deus que fez tudo isso para mim, aleluia. Vamos visitar nossa morada, que está pronta já no céu, Jesus fez. Vamos entrar assim, a morada celeste, feita para mim, para você. Vamos olhar assim, vamos dizer glória a Deus. Tudo lá é assim, irmãos, glória a Deus, que coisa linda, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quando você perceber que lá não tem noite, que eu falo lá em casa para Rafael, meu filho, ele não gosta de dormir. Para ele a noite é um desperdício. Ele não gosta de dormir, irmãos. Ele gosta de estar sempre brincando. Eu falo: meu filho, você vai gostar muito do céu, porque lá no céu não tem noite. Lá é só dia. E tem mais, lá não precisa de sol não, porque a luz do próprio Deus alumia toda a cidade. Aleluia. Porque lá não tem noite, porque lá não tem cansaço. A noite é feita para o descanso e lá ninguém se cansa. Então nós vamos estar andando, passeando, conversando e sempre louvando. Glória a Deus por essa luz que ilumina toda a cidade. Aleluia. Irmãos, lá é assim. Então quem quiser ir ensaiando, vai ensaiando aqui na igreja. Se você não é daqueles crentes que dão glória a Deus, aleluia, eu não quero forçar você a fazer isso não, eu quero convidar você a dizer glória a Deus, aleluia, para você ir treinando, porque lá é só assim, irmãos, é glória a Deus, aleluia, muito obrigado Jesus, porque eu cheguei, aleluia, que lugar lindo Jesus, aleluia, glória a Deus. Vamos fazer um coro com os anjos estão lá, nesse momento os anjos estão lá, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí quando a igreja chegar lá, aí vai ser um coro dos anjos com os santos,
Santo, 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 aleluia, santo, aleluia, santo Deus, toda honra, glória, louvor e adoração sejam para ti, aleluia. Então o verdadeiro louvor, irmãos, e a verdadeira adoração é essa, a genuína é essa, aquela que o adorador adora ao Senhor em espírito e em verdade, oferecendo a Ele um culto, não é uma presepada, não é uma peça, não jogral, peça que se faz na igreja, não, uma peça teatral que eu digo que se faça num teatro, não, um culto que o Senhor receba, não precisa ter voz afinada, não precisa tocar instrumento musical bem, não precisa ser cantor de coral, coralista, para oferecer a Deus um culto que o Senhor receba, basta um coração quebrantado, contrito, um verdadeiro adorador que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Ele está procurando a estes que o adorem em espírito e em verdade. Quando ele olhar para cá nesta noite, aleluia, que ele encontre a você, adorador de verdade, que ele encontre a mim, que ele nos encontre o adorando em espírito e em verdade, oferecendo a ele um culto, aleluia, que ele receba toda honra, glória e louvor sejam para o Senhor, nosso Deus, para todos sempre, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Fiquemos em pé, vamos fazer a oração. Gostaria dessa oração final apresentar Glória a Deus. Nosso presbítero Camargo nos informou que a irmã Damares está na UTI. Ela estava para fazer uma cirurgia hoje e aí nós não sabemos, né, o que aconteceu, que ela teve que ir para a UTI. Então nós vamos fazer uma oração, apresentando a serva do Senhor e pedindo ao nosso Deus que chegue ali com misericórdia, com provisão, com providência e que dê vitória ao nosso copastor Leonardo e à irmã Damares naquele hospital, né? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesta noite queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Queremos te agradecer, Senhor, pelas orações, pelos louvores, pela tua palavra lida, pregada, Senhor, nesta noite ensinada. Ah, Senhor, precisamos cada dia colocar em prática e colocar no nosso coração para não pecar contra ti. E desde já também queremos te apresentar a irmã Damares. Ah, Senhor, colocar diante de ti a tua serva, que foi fazer uma cirurgia hoje e se encontra na UTI. Deus, chega lá com tua mão que cura, que sara. Ah, Senhor, regulariza tudo que precisa ser regularizado. Ah, Senhor, as taxas, eu não sei o que aconteceu, mas tu sabe, tu és o dono da vida, tu és o nosso Deus, tu és o grande, aquele que pode fazer todas as coisas. Por isso nós te pedimos, Senhor, chega lá onde a irmã Damares está. Ah, Senhor, coloca a tua mão sobre a tua filha e que ela, Senhor, faça essa cirurgia e que tudo corra bem para a glória do teu nome. E temos certeza e convicção que a tua filha estará, Senhor, aqui na tua casa, contando a vitória, contando o que o Senhor fez, porque tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Muito obrigado, Senhor, pelo culto de hoje, pela noite de hoje. Leva os teus filhos em paz para os seus lares. Dá, Senhor, uma noite de sono, um sono tranquilo, um sono reparador. Se o Senhor não voltar pela madrugada, nos dá amanhã, Senhor, um dia debaixo da tua potente mão. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Nosso pastor Joaci, como o nosso presbítero Everton falou, não pôde estar aqui esta noite. Ele tinha uma agenda para atender numa igreja aqui de nossa capital e precisou ir ali ministrar a palavra e escalou, né, o nosso presbítero Everton para nos trazer a palavra. Gostaria de convidar o presbítero Eurípedes, estará interpretando a bênção apostólica. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Só lembrando, o próximo domingo teremos culto com participação da juventude,
mas ainda sábado, círculo de oração também. As irmãs estão sempre aguardando vocês aqui. Então, os pais podem conduzir os seus filhos, lembrar que tem esse trabalho no sábado de manhã também, aqui 9 horas, e no domingo é BD, né? E sábado à noite, ou sábado à tarde, nós temos um convite para estar em Portal do Alvorecer, juventude. Se vocês puderem nos ajudar a estarmos juntos lá, nós nos comunicaremos e estaremos indo e voltando junto, tá bom? Quantos estão felizes por hoje, pela mensagem? Recebamos a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo permaneça com toda a sua igreja, hoje e sempre. Quantos dizem amém? Amém. Quantos dizem amém? Dê uma paz do Senhor ao seu irmão.